Olá, estudante de Química, vamos para a nossa primeira aula sobre periodicidade química. Nessa aula, vamos introduzir o assunto, principalmente ligado à tabela periódica, quando se fala em periodicidade, a descoberta da lei da periódica, que levou à tabela periódica que nós conhecemos, a periodicidade, uma descrição moderna, tabela periódica moderna e a periodicidade nas configurações eletrônicas. Introduzindo, no começo do século XIX, havia um número considerável de elementos que foram descobertos e eles tinham semelhanças e tendências em suas propriedades. Sempre lembrando que a química é uma área bastante prática, experimental. Então, as descobertas da química estão muito ligadas a trabalhos experimentais. E a gente vê que a necessidade desses trabalhos experimentais é que possibilitou a organização da química como ela é hoje. A tabela periódica é um exemplo clássico disso. Então, nesse caso, essas descobertas e essas semelhanças de tendências e propriedades chamou a atenção dos novos químicos, E desde que as massas atômicas de diversos elementos passaram a ser conhecidas ou até previstas, seria natural que observar as relações entre as massas atômicas e outras propriedades? Com certeza, Então, um grande número de informações adquiridas ao longo dos anos tornou evidente para os pesquisadores que havia relações de fato entre essas substâncias e a relação com as suas propriedades atômicas. E aí, então, no caso, tais como a massa, foi evidentemente responsáveis pelo comportamento do químico. Foi o que eles enxergaram que a massa atômica ela era, vamos dizer assim, tinha correlação com o comportamento químico da substância. E aí, eventualmente, essa constatação conduziu ao estabelecimento de uma poderosa generalização pertinente às propriedades dos elementos. E aí, então, surgiu e nasceu a lei periódica, que é o assunto dessa nova série de aulas. Então, a descoberta da lei periódica. Desde os primórdios, os químicos são responsáveis pela evolução do conceito da periodicidade. É um trabalho cumulativo, entende? Não é um trabalho isolado, é um trabalho de muitos cientistas e muitos pesquisadores que culminaram na lei periódica. Então, e obviamente muitos tentaram, mas os que foram mais felizes em fazer essa relação e entender essa lei periódica, foram o alemão Lothar Meyer e o russo Dmitry Mendeleev. O Mendeleev é até bastante conhecido quando se fala em tabela periódica, mas o Meyer, ele também ele foi bastante importante. Então eles fizeram mais do que quaisquer outros. Outros tentaram mostrar essa periodicidade, mostrar tabelas, tabelas diferentes da que nós conhecemos hoje, mas o Meyer e o Mendeleev foram, vamos dizer assim, eles fizeram mais que quaisquer outros. Então, eles posicionaram ali o firme fundamento experimental. Especialmente, Mendeleev foi bastante feliz, tanto que o nome dele é muito mais lembrado do que o Meyer. E eles trabalharam de forma independente e eles descobriram a lei periódica e publicaram a tabela periódica dos elementos. Então, o Meyer ele publicou em 1864. E em 1869, ele expandiu a tabela para 50 elementos. É interessante, eles não tinham todos os elementos em mãos. Não tinham todos os elementos em mãos. Hoje a tabela é mais que o dobro do que isso aqui. Mas eles já conseguiram verificar uma periodicidade ali. Então, ele demonstrou que a variação das propriedades periódicas como volume molar, ponto de ebulição e a dureza com função da massa atômica, Função da massa atômica.
No mesmo ano, e também em 1869, tá? Publicou resultados de trabalho, incluindo sua própria versão da tabela periódica. Então, Meyer tem a sua versão e o Mendeleev também tem a sua versão, tá? Mas sempre baseado na massa atômica. Nos anos seguintes, o Mendeleev ele prosseguiu seu estudo e em 1871 ele publicou a versão mostrada ao lado aqui. Então, se vocês olharem aqui, parece uma folha com várias linhas e colunas, né? Então, mas é a sua tabela, tá? A sua tabela, então, ele dividiu em grupo 1 até o grupo 8, tá? E as colunas aqui tem aqui as substâncias, tá? Que, assim, e tem algumas áreas vagas aqui, pode ver, 44, 68, 72. Então ele teve essa perspicácia de enxergar aqui, no 100, aqui, a massa atômica 100, que esse espaço é um espaço de alguma, vamos dizer assim, substância que não foi descoberta ainda. Então ele entendia que não se tinha todas as substâncias, tá? Tinha uma parte delas, e isso foi bem interessante, ó. Então ele previu a existência de elementos não conhecidos que ocupariam os espaços vazios. Inclusive ele previu quais as características dessas substâncias, ponto de fusão, ponto de ebulição, sólido, se líquido, com tal precisão que quando um dos compostos foi descoberto por um cientista, esse cientista publicou e ele disse, não, está errado, a amostra está impura, purifica mais. E não é que a partir de um mineral ele purificou e chegou nos dados de Mendeleev, que eram basicamente teóricos, baseados na tabela periódica dele, foi algo muito interessante, tá? Então, nesse caso aqui, ele previu, por exemplo, a existência do gálio, tá? E do germânio. O gálio é uma região da Europa que antes era chamada Gália, né? Por isso o gálio. O germânio está bem óbvio, né? A Alemanha, né? E ele estimou as propriedades deles com grande exatidão, tá? Então ele demonstrou, assim, o valor da tabela periódica na organização do conhecimento químico. Nesse sentido, ele foi bem mais feliz, porque o Meyer não teve essa perspicácia. Então, o Meyer também contribuiu para a tabela periódica, né? Mas ele não teve essa perspicácia, que ele não conseguia responder essas lacunas. E Mendeleev foi bastante feliz nesse sentido, tá? Bastante preciso. Então, em suas tabelas periódicas, Meyer e Mendeleev listaram os elementos de ordem crescente de massa atômica, tá? Então, atualmente sabemos que a periodicidade é mais facilmente visualizada em ordem crescente de número atômico. Que, de fato, esse fato ocasiona que, em alguns casos, uma pequena diferença de sequência vai ocorrer. Né? Que, assim, numa comparação entre dois elementos, né? Normalmente o que se espera, que tem maior número atômico, vai ter a maior massa atômica. Mas existem exceções. E aí, então, alguns elementos estão em posição trocadas em relação à tabela de Meyer e de Mendeleev por conta disso. Tá? Então, a lei tem uma descrição moderna. Então, a lei periódica estabelece o quê? Que quando os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, agora a gente já está falando em algo moderno, um número atômico. Naquela época, eles não conheciam o número atômico, eles conheciam a massa atômica. Tá? Então, é observada uma repetição periódica de suas propriedades. Essa repetição que dá a ideia de periodicidade. Aquela é a mesma ideia. Eu espero que depois, numa semana, tenha quantos dias? 7 dias. E se passar mais uma semana? Mais 7 dias. Tá? Se você for pensar no dia, 24 horas. Mas em cada hora, 60 minutos. E a próxima hora que passar, 60 minutos. Essa ideia de repetição periódica, a ideia de periodicidade, tá? Que a gente vê muito no calendário, também é possível ser observado na tabela periódica. Tá? Aqui, bem interessante, colocando em ordem crescente, tá?
em ordem crescente de números atômicos, que você pode perceber aqui, ó, tem o gás nobre como referência, tá? O gás nobre como referência. Antes de cada gás nobre tem o halogênio, que é a bolinha preta, tá? E depois de cada gás nobre tem o metal alcalino. Pode ver aqui, ó. Aqui não, né? Mas, ó, metal alcalino. Tá? Halogênio, gás nobre, metal alcalino. Halogênio, gás nobre, metal alcalino. Halogênio, gás nobre, metal alcalino. E a diferença entre eles é basicamente um número, um dígito. 53, 54, 55. 85, 86, 87. Ou seja, aqui já demonstra uma periodicidade só de colocar os compostos conhecidos numa ordem crescente, baseado no número atômico. Tá? Aqui então a gente pega, por exemplo, então nós temos aqui todos esses que são gases. Tá? São os gases chamados gases nobres. Que aparece ali, assim, logo após, são os metais alcalinos. Aqui, ali, sódio, potássio, bídio, césio, frâncio. E o que antecede em um dígito do número atômico do gás nobre são os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Tá? Então, ó, essa repetição verificada, né, na lei periódica, ela é a base da estrutura da tabela periódica moderna. Tá? E aí, então, a divisão em famílias, tá, de elementos que eles possuem propriedades químicas semelhantes, tá? E também eles são distribuídos em colunas verticais chamados grupos. Tá? Então, aqui, a gente pode ver aqui, ó, tá, os grupos. Tem os grupos, essa notação também, que a gente acaba vendo em diversas tabelas periódicas. Grupos tradicionais dos Estados Unidos utilizam aqui 1A, 2A, 3B, tá, até 8B, e vai até o 7A, e o 0, que às vezes também é chamado de 8A, que no caso o 0 são os gases nobres. Tá? Mais moderno, sim, lembrar da IUPAC, né, que é International Union of Pure Applied Chemistry, ou União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é um órgão que padroniza, né, a química a nível mundial. Eles hoje aconselham utilizar essa numeração, tá, dessas colunas e das famílias, tá, de 1 até 18. É outra maneira de estar. Você pode perceber que a tabela está um pouco mais alongada, né? Está um pouco mais alongada aqui, né? Porque temos aqui esses elementos aqui que ele normalmente ele aparece embaixo da tabela. A gente vai ver isso já já. E aqui também temos os períodos, né? O período, ele vai de período 1 até o período 7, lembrando as 7 camadas eletrônicas, inclusive está relacionado às camadas eletrônicas. Tá? Bom, agora aqui, ó, nessa figura aqui já mostra, né, esses elementos, por isso que eles chamaram de elemento de transição interna, porque eles foram retirados dessa sequência em ordem crescente de número atômico, tá? Para facilitar a visualização e o trabalho também, né? Então não fica uma tabela tão longa, e aí então os elementos de transição interna estão aqui logo abaixo, as séries, né, dos lantanoides, actinoides, que começa com o lantanídeos e o actinídeo, o lantanídeo e o actinídeo, tá? E aí então nós estamos chegando aí na tabela periódica que normalmente a gente acaba se deparando. Então, grupos ou famílias, tá? Então tem uma divisão maior entre os grupos e famílias, são chamados os representativos, que são todos os elementos de família A na notação de 1A a 7A, são os elementos representativos. E tem os elementos de transição, que são todos os Bs, né? Então vai de 1B até 8B, que inclusive 8B engloba 3 colunas. Tá?
3 colunas. E os elementos de transição interna, que são chamados lantanoides e actinoides. Então, esse aqui de baixo, aqui, ó, tá? Que eles estão, assim, são colocados abaixo da tabela periódica. Os nomes dos grupos, também cada grupo ou família, tá? Tem um nome específico. Então, o grupo 1 aqui é chamado de metais alcalinos, aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, cédio, frâncio. Os metais alcalinos terrosos é o grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. O grupo 16, os calcogênios, que inicia ali com o oxigênio. Tá? Mas e o boro? O boro, a família que inicia com boro, não tem um nome especial. Assim como a família que inicia com carbono, assim como a família que inicia com o nitrogênio. Tá? E o grupo 17 são os halogênios e o 18 são os gases nobres. Tá? Então, esses grupo 1, 2, 16, 17, 18 possuem nomes especiais, enquanto os outros basicamente grupo 13, 14 e 15, por exemplo. Tá? As linhas, que é o período de 1 a 7, aqui, ó, de 1 a 7 aqui, onde nós temos somente o período do hidrogênio e o hélio. Às vezes, muitas tabelas de hidrogênio é colocado aqui, ó, nessa posição. Essa tabela está à parte, porque ele é um elemento à parte. Tá? Então, está relacionado às camadas eletrônicas, ou seja, se o elemento está no período 1, é porque ele tem uma camada eletrônica, só a camada K. Se ele está no período 2, seus elétrons preenchem 2 camadas eletrônicas, no seu estado fundamental. Tá? Se ele está no período 7, quer dizer que seus elétrons no estado fundamental preenchem, se ocupam, melhor assim dizendo, 7 camadas eletrônicas. Outra organização interessante da tabela periódica, tá, é a periodicidade na configuração eletrônica. Então, há uma periodicidade, é uma tabela periódica, e até nisso, na configuração eletrônica, para vocês lembrarem, usando o diagrama de Nussbaum, o S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Então, a tabela periódica, nós podemos verificar essa periodicidade em termos de distribuição eletrônica. Então, vamos ver. Então, a camada de valência, tá? Sempre considerando a camada de valência, ou seja, que é a última camada, a camada mais externa. Tá? Camada mais externa. Maior camada mais externa do átomo. Então, o grupo 1, a camada de valência dele vai ser sempre NS1. Tá? Então, aqui no grupo 1, nós vamos ter NS1. Aqui, inclusive, claro, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Ó. Toda ali, e aqui um S. Um S começa aqui. Então, a gente colocar aqui um S. Então, tá? Nesse caso aqui, para o grupo 1, sempre na camada de valência vai ser, por exemplo, 2S1, 3S1, 4S1, 7S1. Tá? Então, sempre vai ter um elétron. Para o grupo 2, agora também vai ser S, só que vai ser NS2. Então, no grupo 2, na camada de valência, a gente vai ter 2 elétrons. Vamos ter 2 elétrons. Então, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2 e assim por diante. Tá? Então, S1, grupo 1, NS2, grupo 2, o N daí pode ser qualquer número, tá? Vamos agora para o grupo, a gente está falando dos representativos. Aqui nos representativos você pode perceber que essas 1, 2, 3, 4, 5 colunas aqui, todos são P. Tá? Então, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, como a gente viu aqui. Ó. Tá? Então, aqui já, a partir do período 2, já começa a aparecer
o subnível P, tá? E aí, então, na camada de valência do grupo 13, aqui, tá? Então, inicia, que é o do boro, né? Vai ser 2s2, ou perdão, ns2np1, tá? Então, ns2np1. Então, vai terminar com P1. Na camada de valência você vai ter ns2np1. Então, só substituir. Então, se é 2 aqui, então vai ser 2s2, tá? 2p1, por exemplo. Tá? Então, a gente vai aqui para o grupo 14. Aí vai ser, o que vai mudar aqui? Ó? ns2, np2. Então, aqui todos vão terminar em P2. Aqui termina em P1, termina em P2. Tá? No grupo 15, ns2, np3. No grupo 16, ns2, np4. No grupo 17, ns2, np5. E no grupo 18, ns2, np6. E aqui a gente tem o que? Os gases nobres, tá? Os gases nobres, e daí que vem a chamada regra do octeto. Claro que é uma regra, então ela tem suas exceções, e a primeira exceção é o hélio. Tá? O hélio ele tem 2 elétrons na sua única camada, mas essa camada já está completa. Só cabe 2 elétrons. Então, mas a regra do octeto ela é bastante útil, tá? Muito útil, principalmente quando se trabalha com os elementos representativos. Agora, aqueles que possuem a camada de elétrons suficientes, tá? E aí a sua camada de valência fica a partir do 4º período, percebe aqui até o 3º período, né? Então, a partir do 4º período, tá? Então, aí nós vamos ter esses grupos aqui, o grupo 3. No grupo 3, ele vai terminar, a sua camada de valência vai ser N-1, D1, NS2. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, então aqui, ó, se N é 4, então aqui vai ser 3. Então, por exemplo, para o grupo 3, nós vamos ter o quê? 3D1, 4S2. Lembra? Aqui é N-1. Tá? E o que vai mudar agora para esse grupo que a gente chama de elementos de transição? Tá? É aqui, ó. É o N-1D. Tá? Pode perceber, ó. Agora a gente tem N-1D, 2 para o grupo 4. N-1D, 3 para o grupo 5. Está aqui, ó. E N-1D, 5, mas não seria D4? Aí de novo, né? Lembra? Quando, assim, nesse caso aqui, é muito mais vantajoso que todos os orbitais do subnível D eles estejam semi-preenchidos e nenhum orbital vazio. Então, por isso que energeticamente é mais interessante que um elétron ocupe esse orbital vazio. Por isso, ao invés de ser D4S1, vai ser D5S1. Tá? Então, aí aqui, normal, D5NS2, já tem elétrons tanto para preencher esse orbital, quanto para deixar o orbital D semi-preenchido, né, gerando estabilidade. E o grupo 8, D6NS2, então está aqui o grupo 8, está aqui. Tá? O grupo 9, D7NS2. O grupo 10, D8, tá? N-1, D8NS2. E ó, de novo, ó, mas não é D9, porque não é D9, é o mesmo caso daqui, ó, que se fosse D9, teria agora um orbital sendo preenchido e todos os outros preenchidos. Energeticamente, é muito mais interessante que esse orbital seja preenchido. Um orbital semi-preenchido é mais instável. Então,
Por conta disso, ao invés de ficar D9NS2, passa a ser D10NS1. É o que se verifica na prática, tá? E tem lógica. E o grupo 10, esse sim é N-1 D10NS2. Então está totalmente preenchido o orbital D e totalmente preenchido o orbital S. Tá? Então, pode ver aqui. Então, a gente pode trabalhar aqui. Então, a gente vai ter o quê? Então, ó, S1, S2. De D1 até D10. De P1, tá, até P6. Aqui é a distribuição. Tá? E aqui vai de F1 até F14. Então, ó, vamos falar de valência. O que significa valência? Tá, valência significa capacidade de combinação. É justamente essa camada, a camada de valência, que é a camada mais exterior, tá, que as reações vão ocorrer. Basicamente, quando a gente fala em química, a nossa preocupação é perda, ganho e combinação de elétrons. E ela ocorre aonde? Muitas das vezes, na maioria das vezes, na camada de valência. Tá? Então, os elétrons na camada mais externa são grandemente, mas não exclusivamente, isso é importante, né, responsáveis pela maneira que os átomos se combinam. Tá? E aí formam ligações entre si. Então, ó, ao longo das séries lantanoides e actinoides, ó, a subcamada a ser preenchida usando o procedimento de Aufbau é o N-2F, que é a subcamada F da terceira camada externa. Nós vimos isso nas aulas anteriores também, tá? Não há novidade nenhuma. Aí, uma tabelinha aí já mostrando, né, o subnível, né, último, né, subnível de cada um, sem se preocupar com o que vem antes, né, mas o que se espera é isso aqui, ó, na camada de valência é S1 para todos os elementos da família 1A ou 1. Tá? S2 para todos os elementos da família 2A ou 2. E aqui, ó, D1 até D10 para as famílias com os elementos de transição. Tá? E aqui daí dá aquela diferenciação, tá? Que está representado aqui o 4F e o 5F. Tá? Então, aqui é a representação deles. E aí, então eles têm como se eles tivessem empilhados nessa posição aqui. Ó. Todos eles empilhados nessa posição. Então vai do 4F1 até o 4F14 e tem o 5D1. E do 5F1 até o 5F14 tem o D1. E aqui está bem, se você olhar o diagrama de Spawn, que tem aqueles esquemas que você começa a primeira coluna de 1 a 7, depois a segunda você vai de 2 a 7, né? Aí a terceira coluna você vai de 3 até 6, né? Até 6, tá vendo aqui, ó? E a quarta coluna você escreve 4 e 5, né? Então e aí na primeira coluna é tudo 1 e de 1 a 7 coloca S. A segunda coluna vai de 2, tá, a 6, então coloca P, dá para ir até 7, que a gente já tem substâncias aqui conhecidas aqui, então pode ir até 7. Tá? E aí então o 3D, tá, e vai até o 6D. E o 4F, 5F, termina o diagrama. Depois fazer a leitura na diagonal, para fazer a leitura em termos energéticos, tá? Respeitando o procedimento de Aufbau. Mas está aqui. Então, se você sabe qual é a distribuição eletrônica na camada de valência, você acha facilmente o elemento na tabela periódica. Isso é
também periodicidade. Periodicidade nas configurações eletrônicas. Por que as configurações eletrônicas são importantes? Tá? Um dos objetivos da química é prever propriedades físicas e químicas das substâncias. Tá? Essa é a ideia. Então, de conhecer a propriedade e estrutura dos átomos individuais da molécula. Você pode ver que a tabela periódica está intimamente ligada à periodicidade das configurações eletrônicas. Tá? Então, ainda que distante da possibilidade de fazer previsões exatas em todos os casos, e realmente ainda nós temos essa dificuldade, tá? As tentativas têm sido produtivas, na maioria das pesquisas. Tem a tabela periódica aí para provar a ciência que se faz hoje em dia, tá? Medicamentos, vacinas, assim, tecnologia em geral depende da química, desse conhecimento químico. Porque a química estuda a matéria, e matéria está em tudo quanto é lugar. Tá? Alguns exercícios para vocês, referente à tabela periódica, define ou explica os seguintes termos: período, grupo B, elemento representativo, elemento de transição interna, lantanoide. Tá? Em qual grupo da tabela periódica está um halogênio, um metal alcalino, um alcalino terroso, alcogênio, gás nobre, ou aqueles grupos que possuem nome especial, né? Porque o número de elementos de cada período da tabela periódica aumenta de cima para baixo, usando somente a tabela. Então, já que a tabela tem uma periodicidade, né, na configuração eletrônica, então use só a tabela e dê a configuração eletrônica nos estados fundamentais dos compostos abaixo aqui. Tá? Então vai lá na tabela, tá? Acha o gás nobre referente a ele e encontre a configuração eletrônica. Tá? Usando somente a tabela periódica de a configuração eletrônica dos estados fundamentais, e usando somente a tabela periódica tem o símbolo do átomo no estado fundamental, que tem a seguinte configuração. Então está aqui, você tem a configuração, vai lá na tabela, você entendeu essa ideia? Na configuração na tabela, a periodicidade, a configuração, você vai achar. Nossa referência continua sendo Russell, tá? Praia de Russell Hall, transformações de matéria e suas transformações químicas, volume 1. E merci pour votre attention. Muito obrigado pela atenção em francês. Solitude, Glória.